Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa da Tria. Aqui é Josi Toigo. Eu estou aqui com o Luan e com o Leandro Koenig, um especialista da medicina integrativa. O Leandro é médico formado e entrou na medicina integrativa buscando essa integração do ser humano num olhar mais sistêmico, a integração do corpo, mente e espírito dentro dessa medicina como alternativa de tratamento. E vai ser um prazer enorme falar com ele hoje sobre essa nova possibilidade de tratamento onde o paciente sai do lugar passivo de ser curado por alguém e ele passa a ser ativo no seu próprio processo de cura, com mais consciência, com mais presença e com mais atividades. Leandro, seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje. Obrigado. Eu que agradeço esse maravilhoso convite. A medicina integrativa tem tudo a ver com a tria, né? Porque a tria vem de tríade, corpo, mente e alma. Acho que não tem muito como a gente escapar disso, Leandro. Não existe maneira de escape dessa questão. Até porque, desde os primórdios da existência, essa divisão está bem clara, né? Que é a energia, o físico, né? E o movimento. Sempre assim. E a questão energética sempre muito ligada à espiritualidade. Leandro, teve algum momento dentro da medicina, o que fez o start para que tu buscasse esse algo a mais? Foi alguma falta de ferramenta que tu percebia? Ou no processo de cura do paciente? O que mais te levou a essa busca mais holística em relação à medicina? A própria medicina ocidental, que com o advento da pandemia, né, deixou todos os médicos limitados, porque o que a gente sabia e fazia passou a ter algumas limitações por vários problemas. Os pacientes não estavam sendo corretamente conduzidos para o retorno à saúde, né, à própria saúde, tanto é que foi um período terrível para nós médicos. E a medicina integrativa passou a ocupar um espaço de discussão muito amplo e apresentar muitas evidências de melhora na condução desses pacientes. Leandro, só para mim entender um pouquinho, que eu sou meio leigo nesse assunto, qual que é a diferença entre medicina e medicina integrativa? Na verdade, conceitualmente falando, não existe diferença alguma, porque as duas, toda a medicina, ela foca na melhora do paciente, nos melhores cuidados. A abordagem é diferente. A nossa medicina ocidental, ela tem uma velocidade alta para fazer o diagnóstico e para tratamento, tanto cirúrgico como medicamentoso. E às vezes não cobre toda a situação daquele paciente, o acolhimento, a condução, a família, né? Outros caminhos, né? Com outras coisas que já existem no mundo, que são pesquisadas e que pela exiguidade de tempo não se consegue acessar. Então nós entramos nessa questão com essa condução, procurando todas as formas de beneficiar o paciente. É um olhar mais para um todo do paciente, né? Porque a gente vê muitas vezes assim, por exemplo, tratamento de câncer, a pessoa tem um protocolo e deu, né? Se ela vai aguentar o protocolo de quimio ou radioterapia é outra questão, né? Exatamente. A medicina integrativa, ela pode entrar antes, né, muitas vezes antes ou conjuntamente com o tratamento, focando outras questões, né, na condução, que não daria tempo para fazer de uma maneira direcionada só pela medicina ocidental. Mas a medicina integrativa não deixa de ser medicina ocidental, mas é uma alternativa de tratamento coadjuvante para melhorar o estado do paciente como um todo. E Leandro, qual é o paciente que procura? O que chega até ti na busca da medicina integrativa? Coisas de difícil resolução, por exemplo, dor crônica, a gente trabalha. Muitas vezes acaba fazendo diagnóstico de outras patologias, né? Investigando essa dor, porquê dessa dor,
né, no diagnóstico clínico. Então, assim, ó, todas as pessoas procuram. Não tem restrição, todas as idades. Muitas vezes uma sinalização de um sintoma, com a medicina integrativa, a gente pode ser conduzido para a resolução dessa situação de uma maneira completamente diferente do nosso raciocínio, como se não tivesse usado ela. Então é um caminho não novo, mas é um caminho que a gente pode utilizar para tratar o paciente. Uhum. Você acha que ainda existe a busca hoje pela medicina integrativa depois de já ter buscado a medicina ocidental? Sim, em muitos casos, quando não se tem a resolução do problema, as pessoas acabam nos procurando como se não houvesse mais a possibilidade de condução de alguns casos, ou assim, a permanência dos sintomas, né? Um exemplo é a fibromialgia. Então, só a medicação em si, sem outras alternativas de tratamento, como a própria fisioterapia, dentro do RPG, a acupuntura, a reflexologia, várias terapias, né? O próprio exercício físico, o olhar para dentro desse paciente, na verdade, é o nosso objetivo. Porque no momento que ele se vê, ele participa, ele adere. E dentro das condições dele de tempo, de condição financeira, de plano de saúde, né? E propriamente dentro do trabalho, a gente consegue orientar esse paciente o que ele poderia fazer de melhor dentro dessas condições para se beneficiar de uma maneira que ele possa se conduzir sozinho depois. A tomada da consciência seria o ponto básico. E como você não vai olhar só para a queixa da dor dele, envolve também uma escuta das suas emoções, da sua história de vida, do seu momento de vida. O que você associa hoje à situação que nós estamos vivendo na atualidade como as principais causas hoje que estão nos levando às doenças? No último final de semana em São Paulo, aconteceu um simpósio Brasil-Japão de medicina integrativa, levando todas essas coisas em consideração. Para ser mais direto na resposta, são alterações e emocionais, decepções, né, influências, luto, não conseguir se integrar corretamente dentro de uma empresa, a disputa, né? As pessoas não têm olhado não têm trabalhado com toda a equipe. Muitas coisas que vêm de fora acabam atropelando as outras pessoas, elas não se sentem no grupo. Esse afastamento do grupo é muito importante. Então essas decepções levam a muitas doenças e as pessoas não se dão conta, mas isso a gente já consegue trabalhar em cima de pesquisas, né? E pesquisas que apontam, né, cientificamente para esse início de alteração. Quanto mais cedo, mais fácil de transformar isso sem conduzir, digamos assim, para a nossa medicina ocidental, diminuindo o custo para as empresas que prestam esse serviço, né? As cooperativas, todas, né, o próprio Sistema Único de Saúde, a gente consegue trabalhar essa questão até desonerando esse caminho de melhora. Então, Leandro, tipo assim, tu diz que as emoções, no geral, elas a longo prazo se materializam em alguma inflamação no corpo. Exatamente. A inflamação é o início de tudo, né? Então, o que a gente busca? A gente busca a saúde integral. E para isso existem várias maneiras de dar continuidade. Mas essas coisas que ficam presas dentro da pessoa, essas decepções, essas dificuldades, toda essa gama de sentimento, de notícias, de decepções, influenciam diretamente o ser humano. Isso sempre foi assim, né? Mente e corpo não se separa. Então são respostas, né, que estão ali e as pessoas não se dão conta. Quando recebem o diagnóstico, elas veem o susto, a decepção, mas assim, até onde o nosso sistema
consegue diagnosticar uma patologia que não chegou à sensibilidade do equipamento que pode te trazer esse diagnóstico. A medicina integrativa, ela tenta, com vários métodos, pegar isso antes e, se for o caso, dar sequência no tratamento junto com a medicina normal. São todas, é integrativa por isso, porque pega todo o sistema para benefício do paciente. Não quer dizer que, porque é uma medicina integrativa, que não vai ter medicação, né, Leandro? Porque às vezes a pessoa pode confundir isso, né? Não é um caminho que exclua qualquer tipo de tratamento, e sim a união de todo o tratamento, sempre pensando no paciente, e não só se preocupando com ele, se preocupando com os familiares, com o ambiente de trabalho, com a vida de relação que ele tem com o meio ambiente, com toda a sociedade. Então, assim, eu seria pensando em contrariar o mal social. Porque hoje em dia, assim, parece que as pessoas estão vivendo tão inconscientes e tão no automático que não percebe que, por exemplo, um trabalho que te faz triste vai materializar coisas ruins na tua situação de vida e no teu corpo, né? Porque a emoção que tu emite num trabalho ruim não é alegria, né? Vai ser ou raiva ou tristeza, então isso é pura inflamação pro nosso corpo, né? E também na nossa situação de vida, né? Por inflamação, porque o nosso sistema de integração com o externo, com o meio ambiente, é uma reação elétrica. E essa reação elétrica, ela é provocada por substâncias químicas, então é eletroquímica, né? E essa questão é o seguinte, no momento que tu tem uma alteração fisiológica que pode levar a uma patologia, tu começa a ter concentração de cargas elétricas em certas, vamos dizer assim, em certos locais do corpo, que vão atrapalhar a fisiologia. E esse bombardeio constante, né, errado, né, nessa condução, vão causar inflamação. A inflamação, enquanto o organismo tiver condições de se defender dela, muito bem. Quando não conseguir mais, tu vai começar a ter outro tipo de alteração tecidual, não só energética, tecidual, cromossômica, e aí a coisa começa a mudar. E pode levar a doenças mais graves. Então, a grande preocupação hoje é com toda essa questão do campo magnético, não só energético, porque essas alterações, elas são potentes e estão presentes em todo lugar. A gente, de certa forma, então, falando de uma forma mais simples, a gente cria nossas próprias patologias, né? Doenças. Podemos criar as nossas patologias sem saber que estamos fazendo isso. De forma inconsciente. Totalmente. Bucha. Fica mais fácil a gente entender isso imaginando o corpo dessa forma que você está falando, né? Como um campo magnético que precisa estar em sincronia, em fluidez, com as frequências adequadas para que ele entre em funcionamento. E as emoções estão diretamente ligadas a essas frequências. Na verdade, essas frequências alteram as emoções, né? Tu pode até estar preocupado com elas, mas elas alteram. Por exemplo, a bateria do celular, ela emite um campo magnético. É simples, façam o teste. Durmam 2 noites com o celular na cabeceira da cama. Ninguém vai precisar se esforçar para fazer isso, porque todo mundo faz isso. Afasta 3 metros esse celular durante os outros 2 dias e tenta observar que diferença fez isso. Também, se tiver televisão no quarto, aproveita e tira da tomada para desligar a luzinha da televisão, que vai mudar o campo magnético. É fácil de fazer esse teste, é só fazer isso aí, vai perceber como pode ser feito. E falando em frequência, se de alguma maneira puder escutar durante o dia a frequência 432, é só colocar isso ou no YouTube ou no Spotify e observar o tipo de frequência que vai escutar. Quando tu escutar outro tipo de frequência musical, é claro, que tu pode escolher as que tu gosta, tu vai perceber a grande diferença que tu vai sentir, né? É uma diferença tipo muita informação e tu não consegue pensar, tu fica estressado, fica agitado,
ou tu continua fazendo as tuas coisas de uma maneira agradável, sejam elas tu gostando ou não. Às vezes a gente acaba fazendo o que não gosta no trabalho, passando por situações difíceis, mas pensando nisso a gente tem um autocontrole, vai se sentir muito melhor e vai diminuir essa carga e diminuir doenças. Leandro, fala um pouquinho mais dessa frequência, o que ela representa, essa 432? A frequência 432, se a gente parar com uma tabela, isso aí pode pegar na internet, ela não tem nada escrito ao redor dela, mas ela seria assim, para quem gosta de música, seria um Lá com um pouquinho mais para cima. Isso vem desde que inventaram a música, quer dizer, descobriram a música, né? E já existia antes. É a frequência das frequências, ela engloba todas as frequências. Então a gente tem frequência de luz, de som, né, de várias coisas, o próprio Sol, 3G, 4G, 5G. Tudo isso influencia no nosso campo magnético. Mas as baterias, né, de celular, de note, de tablet, da televisão, antenas, né, de transmissão, elas têm um campo magnético e se tu tiver né, no caminho desse campo magnético, o teu vai ser alterado. Isso começa a mudar a questão da polaridade e a concentração de cargas que vai levar à doença. Mas quando na presença deste tipo de frequência, as outras desaparecem. Então, é como se o teu campo ficasse fechado, simplesmente fechado. Tu para de perder a influência deles. Nesse momento, teu organismo começa a se recuperar. É esse o caminho. E a gente pode deixar essa frequência tocando dentro de casa sempre que... Pode colocar, tu pode nem estar escutando. Ela não é proporcional ao volume que tu está escutando. O que ela emite no campo. É a frequência pura. É simplesmente a frequência. Onde tiver, claro que se for um lugar muito grande, tem um limite, né? Porque isso leva em consideração comprimento de onda, largura de pulso, todas essas coisas que, inclusive, na acupuntura, a gente usa muito essa questão de eletroestímulo através de agulhas e de eletrodo, né? Algumas vezes só agulha, às vezes uma frequência, às vezes outra frequência, e aí já pensando nessa questão do equilíbrio energético. E vamos pensar numa outra frequência que nos prejudicaria, para a gente entender a diferença. Pode fazer o teste. Normalmente alguns canais de televisão abertas que dão notícias assim o dia inteiro, e a repetição da notícia, quanto mais cruel for a situação, mais ênfase dão para a notícia, e sempre com muito barulho, muita sirene, com a entonação do próprio apresentador, é uma entonação assim, a nível de volume, de frequência de voz, digamos assim, agressiva. Isso aí causa uma sensação como se fosse uma zoeira na cabeça. Se tu colocar provavelmente em torno de 441, 442 essa frequência dessas emissoras, se tu escutar, não consegue ficar muito tempo. Eu pelo menos não consigo ficar muito tempo escutando isso. Quando chego num lugar eu corro. E aí tu for para 432, tu vai ver a grande diferença que tem. E tu vai poder optar em qual frequência que tu quer ficar. Porque tem pessoas que passam mal escutando essas coisas, assistindo essas coisas. Elas ficam tensas, ansiosas. É só testar. Leandro, então, dependendo da música que eu estou escutando, ela também pode alterar o meu campo? Pode. Músicas com como é que eu vou dizer? Eu até não tenho escutado essas músicas, mais análise da frequência, mas tu sente, certamente, quando tu escuta alguma coisa que tu não gosta, que te mexe contigo, porque tu escuta também pela pele, pelo ouvido, pela vibração, propriocepção, é todo um entorno que faz tu não te sentir bem. Às vezes tu chega no ambiente, tu sente coisas diferentes, tu fica procurando o que está acontecendo comigo. Observa a frequência que está acontecendo ali. Porque ela vai estimular determinada emoção. Respostas fisiológicas que são de defesa. Então, tu tem vontade de sair, tu pode ficar ansioso. Tem pessoas que desmaiam, dependendo o que elas escutarem, não só da notícia, mas toda aquela carga de emoção. Isso tudo é frequencial. Não tem nada
vizinho que não afete. E essa ansiedade que tu comentou afeta a respiração também, né? Afeta a respiração, afeta batimento cardíaco, afeta nível de tensão arterial, né? Foge dali, pessoas passam, né, hipertensos, pessoas que não têm hipertensão apresentam naquele momento, até às vezes se estiver nesse ambiente, se verificar a pressão pode, em alguns casos vai estar alterada, sai daquele ambiente e ela volta ao normal. E agora me veio uma curiosidade, Leandro. Eu posso ficar próxima de pessoas que também emitem uma frequência mais alta ou mais baixa? As pessoas também transmitem isso? Sim, elas podem transmitir até por causa do o próprio tom de voz, né? Vamos dizer assim, a fisiologia delas, as frequências mudam, né? As frequências mudam. As intenções a gente sente. Tu vê as atitudes, tu pode ver isso na rua, tu vê algumas atitudes assim que a vontade que tu tem é de se afastar, né? Não, até por gestos, né? Por tom de voz, por briga, por gestos, né? Pela intenção, a gente percebe isso. E consegue sentir no campo isso. No campo magnético. Vamos falar de magnético em vez de energético, né? Para não ficar muito... Para não confundir as coisas. Então, Leandro, eu fiquei preocupada com isso que tu tá me falando, porque me causa um compromisso de estar muito atenta às escolhas que eu faço em relação às pessoas com que eu convivo, aos ambientes em que eu me coloco, às músicas que eu escuto, ao que eu escuto na TV. Imagino que pelas redes sociais, de alguma forma, isso também pode emitir alguma coisa, o próprio celular, a tecnologia, que hoje a gente parece viciado nisso. E o cuidado, porque a gente não tem uma consciência muito ampla de que isso está nos afetando até fisicamente, emocionalmente. A gente pode, às vezes, estar sentindo um desconforto que pode ser de algum desses campos e nem percebe isso, levando, inclusive, a causas de doenças. Isso é método para chamar a atenção dessas pessoas e deixá-las nessa linha de pensamento, de sentimento, de percepção, porque essa tristeza, ela vai abrir em algum lugar. Na medicina chinesa, o órgão ligado a essa emoção é o pulmão. Né? Então, tu já imagina como é que a coisa fica. Né? Tanto que se tu for pegar na questão acupuntura e música, dando um exemplo, que existem vários estudos, o que eles indicam para escutar é Chopin, que está relacionado ao elemento metal, que tem a ver tudo com o pulmão. Por quê? Porque ele morreu jovem, e toda a vida dele, não só ele, mas os familiares, tiveram problemas pulmonares e acabaram falecendo por causa disso. Então, não só isso, né? Tem outros também. Por exemplo, só para dar um exemplo, Mozart. Mozart é madeira, ele não erra. Assim, ó, aquela música, ela incendeia, ele começa aquela música te engloba e te leva para qualquer lugar. Quando me falaram da 432, eu cheguei e disse, fiquei 20 anos no meu consultório escutando concerto para clarinete de Mozart. Toda vez que eu escutava, parecia que eu não conhecia a música. Meus pacientes, eles se referiam a isso. Eu peguei e fui testar a 432. Né? Eu não precisei ser convencido, eu só lembrei da minha história. Então, essas intenções de toda essa confusão do dia a dia tentam nos tirar a experiência da nossa história. Então, é como se o que existisse fosse daqui para frente. Todas essas experiências e esse conhecimento, principalmente em quem observa, dentro da própria medicina, existiu um movimento para que fossem abandonados. E isso nos prejudicou muito nos últimos anos. Então, existe uma retomada, e essa retomada, acredito que seja através da medicina integrativa. Muito interessante isso daí. E eu trago uma questão agora que, por tudo isso que tu tá me falando, me gera uma pulga atrás da orelha, porque assim, a questão dos jovens hoje em dia, né? Que é muito TikTok, por exemplo, que é uma frequência por vídeo, né? Se tu for para pensar, que é uma bagunça já tremenda.
E daí já junta com muita ansiedade ou depressão, junto com bebida alcoólica, que resultado isso teria daqui a alguns anos para a nossa saúde? Uma confusão total. Vai chegar quando tu chegar lá na frente, né, que o caminho continua, tu vai perceber vários tipos de alteração que a gente não tem nem ideia do que vai acontecer por causa da própria situação que a gente passou dessa pandemia, que mudou muito a relação fisiológica com o exterior, até mesmo com toda a medicação que a gente teve que usar, com todo, vamos dizer assim, com a depressão, com a ansiedade, com o medo, principalmente o medo disso, o medo daquilo, de não fazer isso, de ficar limitado àquilo, quer dizer, foi uma modificação muito forte. Uma válvula de escape é essa, né? Todas essas festas, essas coisas que sempre foi normal, né? Só que agora com o uso de alta tecnologia, a coisa fica diferente, né? Muito diferente, e a gente não sabe, estamos pesquisando para ver onde é que a gente vai parar. Um tipo de fuga que a gente está percebendo muito é assim, tu começa a seguir pessoas, ídolos, normalmente viagens, né? O cara quer se acalmar, vou colocar num canal de viagem, vou seguir essa pessoa que faz viagens maravilhosas, que me leva a tantos lugares. Tu não tá lá, tu tá aqui. Quer dizer, as pessoas estão se satisfazendo com essa questão visual, auditiva, mas não real naquele momento, porque afinal de contas tu não está lá, tu está aqui. Eu tava num lugar, só uma curiosidade, que se eu não sabia que existia, ou se eu sabia eu não me lembrava. Que tem pessoas assim, que elas jogam algum jogo de videogame, tá? E elas se gravam jogando e falando sobre o jogo. E tem milhares de pessoas assistindo ela jogar o jogo. Ou seja, ela não tá nem lá, nem jogando o jogo. E isso é normal hoje em dia, né? Sem a consciência do que, pelo menos, tu vai fazer alguma coisa artificial, faça tu, né? Joga tu o jogo, não assista alguém jogar por ti. Olha como é que... limitações, né? Como o cientificismo pode ser limitado. Não sei se alguém já pensou, já deve existir, eu não tenho conhecimento, de pesquisar junto com essas pessoas, se tivesse acesso, que nível de decepção elas passam a ter se essa pessoa simplesmente não se fizer mais presente na filmagem, apresentação e condução desses jogos. Pode ser avaliado. Imagina, mais um sentimento de decepção, de não ter força para voltar, de ter que assistir outra coisa que não a que gostava. Então começa por aí, né? E vazio, né? E é assim, ó, a liberdade. As pessoas são livres para assistir, mas no momento que essa pessoa é retirada desse momento, ela pode adoecer, ela pode não ter recursos para continuar, ela pode ficar numa questão de não ter a tecnologia necessária para avançar, porque é uma concorrência, né? E ela desaparecer desse circuito. O que acontece com essas pessoas? Pois é. A gente, cara, parece inacreditável. Às vezes a gente veio para um mundo em perfeito equilíbrio. O mundo é incrível, sensacional. Coisa mais perfeita que existe é o mundo que a gente vive. A gente chegou num ponto onde a gente procura o caos. Sabe que é um caos ficar nessa rede social, mesmo assim fica. E eu falo isso por mim mesmo, né? A gente fez de tudo pra virar a vida sofrida, cara. Quando o mais bonito da vida é o acordar de manhã e pisar no chão. A gente esqueceu totalmente disso. Olha que absurdo, a gente fica pegando um monte de droga, né? Podemos falar droga de aluguel, por exemplo, uma TV, agora acabou a TV, vou pegar o celular, acabou o celular, vou pegar outra coisa. E esquece de viver o aqui agora, onde tá a alegria, né, cara? Porque parece que é tudo um monte de coisa que te manipula para que tu não viva o aqui e agora. Essa questão é a principal, seria o tronco da árvore, aí tem os galhos e os raminhos, né? Então, assim, ó, se tu não tem a televisão, marca tal, com não sei quantos recursos, tu não tá na turma. O celular, eu já vi em muito lugar, normalmente a gente percebe isso em viagens ou então em restaurantes, assim, ó, aquela turma de jovens. Quem não tem o celular da marca tal, o tipo tal, tá fora do grupo. Tá fora do grupo, entendeu? Basta tu não estar em redes sociais. Exatamente. Então, assim, ó, esse tipo de... os valores, né? Não existem valores. O valor é monetário, né? É simplesmente isso. Então, tu tá fora. E tu te sente fora. Imagina a decepção.
né? Porque, na verdade, isso aí não tem valor nenhum. Nenhum. E daí tu vai, assim, pra esses grupos, né? E tu vê que é todo mundo muito vazio. Só que, por exemplo, tu percebe que ninguém quer estar lá, sabe? Mas eles estão pra fazer parte de alguma coisa, né? E isso é uma tristeza, assim, que ela vai aumentando cada vez mais o ciclo, né? E só que sem a noção, a percepção disso, que nem tu falou, uma hora vai explodir o caos. Nós falávamos em encontros anteriores, Leandro, que talvez uma das maiores causas que a gente percebe das doenças inicia pela desconexão de si mesmo. Essa desconexão do seu mundo interno. Tudo está focado no externo e um abandono desse corpo, dessa mente. A gente não monitora mais o que pensa, o que está fazendo, o que está sentindo, cuidando desse corpo que é o nosso lugar sagrado, né? E então, se eu não estou conectada comigo, eu não vou estar conectada no outro, e talvez eu busque eu tenha essa necessidade de aprovação e pertencimento ainda maior, porque como esse vazio está muito grande dentro de mim, eu busco superar isso fora. E essa conexão, ela só vai acontecer no estado de presença. Fora do estado de presença e de consciência, a gente pode pensar que a gente está ou no mundo mágico, né, fantasiando um mundo mágico de perfeição, vivendo a vida do outro, as histórias do outro através das redes sociais, ou delirando mesmo, ali criando, fantasiando, criando dores ou fantasias, sonhos imaginários e totalmente alienado à realidade que está se vivendo, a alienação de si mesmo. Me parece que tem um pouco disso também. Tu percebe isso? Sim, percebo diariamente, porque normalmente com pacientes mais antigos, né, porque na minha especialidade, que é a acupuntura, a gente retorna a encontrar o paciente semanalmente por um bom tempo, né, no mínimo uns 2 meses de tratamento para modificar muitas coisas. E a abordagem, eu acho que a abordagem é muito importante para poder saber como aquela pessoa... a gente não precisa nem perguntar muita coisa, porque elas relatam as situações, e se tu tiver uma boa abordagem, tu consegue entrar junto com ela e descobrir coisas. E o muito interessante é o seguinte, é só tu falar sobre aquele assunto que ela não fala com ninguém, porque a consulta médica fica tudo entre o médico e o paciente, e não sai nada de lá, né? O paciente já não fala para ninguém, o médico não fala nada para ninguém também, né, por causa da questão ética. Então, o que a gente escuta, guarda para aquele paciente e esquece. Se precisar retornar naquela questão, a gente retorna. Mas só o fato de falar, de ela declarar aquele detalhe que incomoda ela e tu ajudar ela a entender, modifica totalmente o resultado do tratamento. Então, isso é a prova que as pessoas estão precisando se voltar para dentro, ver quem elas são e saber que elas existem. Nós não somos um número, né? Não somos somente um número. Então, esse é o caminho, exatamente esse. A gente tem todas as ferramentas para criar a realidade que a gente quer na nossa vida, né? Só que pela inconsciência a gente acaba criando alguma coisa que a gente está totalmente desconexo com aquilo que a gente quer. Os outros que estão criando esse caminho de pensamento e de, vamos dizer assim, de distração, porque existem especialistas em roubar pessoas através da internet, do telefone, com uma ligação, muito golpe de banco, muito golpe... golpe. As pessoas estudam para fazer isso. Elas não fazem porque são malvadas, elas são... pior do que malvadas, né? Isso aí tem toda uma estratégia e tem essa porta aberta. Quem não olha para dentro, só vê o que está acontecendo fora, o tipo de reação é outra, né? Ele toma um outro caminho sem saber qual é que é o caminho. É verdade, outro dia eu estava fazendo um curso que ele falava que assim, a gente vive em 2 mundos ao mesmo tempo, né? O mundo interno e o mundo externo, interior e exterior. O interior é a causa, o exterior é a consequência, ou seja, tu cria tudo no mundo interior, vira consequência, que confirma a causa, que vira consequência e vai num ciclo retroalimentativo que tende aí, e se tu não tá consciente disso, tende a piorar cada vez mais, né?
Mesmo consciente, quando tu percebe que tu está entrando nisso, não é fácil mudar a direção. Tu tem que ter experiência, tu já tem que ter mudado de direção várias vezes, porque a responsabilidade de ti é tua. É que nem a questão quando despressuriza uma cabine de avião. Cai uma máscara para tu usar que tem oxigênio. Se tu colocar no teu filho de 3 anos do lado, provavelmente os dois não vão resistir. Agora, se tu colocar em ti, tu salva ele, salva o cara que está sentado do teu lado e os caras que estão na frente, porque é tudo muito rápido. Então, é a atitude, é a iniciativa. Essa iniciativa para fora parte do momento que tu tem a iniciativa para dentro, encontrando o teu eu e tendo a intenção de viver dessa maneira. E não sozinho, isolado, acreditando em não sei. Leandro, às vezes, e não com pouca frequência, eu me deparo no consultório, a pessoa busca por uma terapia num alívio de dor, né, ou uma busca de solução. A gente ressignifica isso, busca o ponto de origem, estuda, e quando chega no momento da pessoa fazer a mudança, então, de hábitos, de comportamentos, de pensamentos, de crença, muitas pessoas acabam abandonando a terapia porque talvez esperasse algo mágico vindo até da parte do próprio terapeuta. E trabalhei muito tempo e trabalho também com a física quântica, que traz uma consciência e uma responsabilidade da gente sobre tudo em relação a nós, tudo, né? Ela te responsabiliza 100% sobre o que vai acontecer com a tua vida, o que acontece no teu dia a dia, o que tu atrai, o que tu repulsa. E as pessoas não gostam de ouvir isso. Eu vejo nos treinamentos que eu dou, existe uma resistência de assumir essa responsabilidade, esse compromisso e essa disciplina que acaba gerando em cima desse poder que a gente tem. Quando a pessoa te procura e você faz toda essa abordagem, como a medicina integrativa já fala, existe uma participação do paciente no seu processo de cura. Quando chega na parte dele, colocar em prática essas mudanças, sejam mudanças de alimentação, exercícios de respiração, exercícios físicos, o que você tem observado? Como as pessoas reagem quando cabe a parte delas? Elas têm um caminho, né? Tudo tem início, meio e continuidade. Quando chega ao fim, é fim, né? Mas a gente pode ter um grande caminho até chegar nesse fim. Muitas têm dificuldades, né? Uns financeira, outros profissional, outros sociais. Mas assim, dentro do seu limite, muitas conseguem modificar coisas importantes. E assim, o grande caminho é a aderência ao tratamento. Ninguém consegue fazer 100% de um dia para o outro. Talvez essa ansiedade de querer mudar, tomar a pílula da felicidade, não existe. Mesmo que existisse, ela mudaria de concentração e o número de tomadas por dia seria individual. Então, pode até existir essa pílula. Só que assim, ela não vai resolver tudo a curto prazo, tudo a longo prazo. Então começam a mudar, chamar de estaca, né? Cada vez, é que nem subir uma montanha, cada vez que um passo que tu der, tu vai colocar uma estaca para segurar o teu peso, e tu vai indo, quando tu percebe, tu tá te sentindo tão bem que aquilo tu já assimilou, e aí vai pro piloto automático, porque o piloto automático nos protege, e quando tu sai para alguma coisa errada, qual que é o aviso? Qual que é a luzinha que acende? É a luzinha da dor. Pode ser a dor física, a dor da alma, a dor intelectual. E se tu não prestar atenção nesse aviso, fatalmente ela só vai aumentar, ela não vai diminuir. Então, a mudança interna propicia essa melhora. E quando alguém melhora, todos ao redor dele melhoram. Mas é difícil a pessoa assumir esse lugar e esse compromisso e essa mudança, né, Leandro? Talvez com muita dor. É demorado. Precisa um empenho,
E eu volto a dizer, é a questão da abordagem. Muitas vezes quem trata tem a melhor das intenções e a abordagem não é eficaz para aquela pessoa. Então, com a experiência, com o trabalho, com a convivência, por isso que o trabalho em grupo é muito eficaz, porque as pessoas escutam as outras se espelhando nelas, né? Então, esse é o avanço, é o melhor avanço. Essa terapia de grupos aí abre um leque de melhora, de convivência, é fenomenal. Então, tem a dor, procura uma maneira que tu possa dividir essa dor. Ela fica menos pesada. E talvez ela não seja a principal dor daquele grupo. Existem dores mais fortes, mais longas, e a gente aprende com a experiência dos outros, certamente. Parece que quando a gente tá doente, por exemplo assim, tu tá assim, todo destruído, o corpo todo doendo, daí tu olha pra alguém que tá pior que tu, de certa forma aquilo te dá uma gratidão por tu não estar na situação do outro, tu se melhora, e é tudo através da percepção sobre as coisas, né? Porque a gente sempre tem duas escolhas, tu vai estar com a dor lá, pode ou se vitimizar pela dor, dar desculpa para o mundo inteiro pra tu não fazer as coisas porque tu tá com aquela dor, ou tu pode pegar ela, que a gente falou, e botar a responsabilidade 100% pra ti e resolve ela. E tu vai perceber que quem te acolhe tem mais dor do que tu. Nesse momento, no momento que tu perceber isso, faz toda a diferença. E o teu pensamento, a tua direção de pensamento, que passa a ser uma direção energética, tu já começa a curar. Como é importante isso que tu está falando, Leandro, porque às vezes a gente esquece que nós somos seres relacionais, nós precisamos de um do outro, a gente precisa ser mais colaborativo um com o outro. Quando nós estamos em paz com as nossas relações, como a gente fica mais internamente em paz também, né? Traz uma serenidade maior quando a gente consegue se relacionar com mais harmonia, quando a gente tem pessoas a quem contar, uma rede de apoio, uma troca saudável e amorosa. Sempre. Vou dar um exemplo. O famoso sorriso de borracha. Tu pode ver a diferença, tu te olhar no espelho, nem que tu puxe os cantos da boca com a mão, mas comece a fazer uma expressão de sorriso. Mesmo que tu não sorria para ninguém, naquele momento tu vai sorrir, tu vai passar a te sentir mais leve. Aí tu vai compreender que quando tu pensa num sorriso, por exemplo, vai meditar. Na meditação, quando tu respirar, tu inspirar e tu expirar, quando tu inspirar, tu vai te encher de energia. Quando tu expirar, se tu mentalizar uma energia que vem do céu, que passa por ti e que é um sorriso, vai ser uma grande diferença de fazer essa mesma coisa sem pensar no sorriso. Então o sorriso pode passar na frente do teu rosto, no meio da tua cabeça ou nas tuas costas. É simples, só tentar. Mas assim, na frente do espelho, o sorriso de borracha muda o humor do sujeito no mesmo dia. Dele mesmo. Dele mesmo. Com ele. Dele com ele. E até do tamanho dos problemas, né? Tu pensa que tem problema grande, olha no espelho, dá um sorriso, o teu problema fica engraçado, né? Tu começa a sorrir. Quando tu começa a rir desse tipo de coisa, né? Dessa sensação, porque é uma sensação que tu tem, né? Pode olhar no espelho e achar o cara mais lindo do mundo. Mas também tu pode olhar no espelho e achar o mais cansado, o mais feio, o mais desgastado, o mais preocupado. No momento que tu compreender isso, tu sai dessa situação, porque tu percebeu. Tu só percebe que tu tá vivo quando tu tá respirando. Só que o piloto automático não te chama atenção. Eu vim para cá rápido para o nosso encontro, respirando. Eu estava consciente na rua que estava respirando. Agora, assim, muitas vezes tu tem pressa, tu nem sabe, passou o dia... nem sei o que eu fiz hoje. Já é tal hora. A respiração é uma técnica de presença, Leandro? Sim, é uma técnica de presença. Porque no momento que tu controla ela, ou que tu conta o número de respiração ou o tempo, né? Inspira em 5 segundos, para 5 segundos, expira em 5 segundos, só pensando nisso tu já te concentra em ti. Tu tira todo o resto. Porque senão tu vai te distrair, tu não vai saber, mas a tua proposta na contagem, perceber o que tu sente. E tu pode pensar, na evolução disso, tu pode direcionar teu pensamento para uma pessoa da tua família que tu tá preocupado com ela, né? Não na preocupação, mas sim na solução do problema. Pensando assim,
gostaria de ajudar e vai, tu centra nisso aí, essa energia vai para ela. É como se tu estivesse rezando, só que tu vai controlar na respiração. Ah, que bacana isso. Voltando um pouco ali, a questão falou do viver no automático, né? Tem duas metáforas que eu acho muito interessante, que a primeira, que tu comentou da pressa também, né? Que tem aquela frase que a pressa é inimiga da perfeição, né? E o que é a perfeição? É o amor de Deus, né? É Deus não como uma pessoa, mas como a energia que sustenta tudo no perfeito equilíbrio. Então a pressa, de certa forma, ela é inimiga de Deus. Sempre que tu foge desse equilíbrio do amor, tu se esculhamba. E a outra metáfora é que qual que é a diferença do caixão para a rotina, do viver para automático? É que tu tá em pé e outro tá deitado, porque nas duas tu já morreu. Não tem alegria. Exatamente. E lembrar que o amor dele é eterno, né? Ele não diminui nem aumenta. Ele é somente eterno. E incondicional. Não tem condição, é incondicional. Né? Tu tem isso. Te aproveita disso. Tudo que às vezes a gente pensa assim, que tu tem que ser mais merecedor do amor de Deus do que o outro. Isso é a ideia de separação, né? Tu desequilibra, se escolhamba todo. O Deus não vai te amar mais do que o outro, ou o outro mais do que tu. Vocês vem todo mundo no mesmo lugar, né? Ah, mas o cara tá lá matando todo mundo, tá fazendo mal. Ele tá muito inconsciente, né? Não entra na mesma inconsciência dele xingando ele. Olha pro outro amor, né? Porque a gente vem no mesmo lugar. Não adianta xingar o outro porque ele tá inconsciente. Pode ajudar ele a acordar, de certa forma, né? Então, esse é o olhar, esse é o amor que eu vejo, assim, como o amor de Deus, né? Que não é aquela paixão, é esse olhar pro bem maior, né? É incondicional. Incondicional. Se a gente começasse a trabalhar esse amor já dentro da gente, já mudaria tudo. Como nós termos um amor incondicional a nós mesmos, porque essa fonte divina está dentro de nós também. Então, se eu não me amo, por tabela, também não estou amando o todo, né? Essa totalidade, essa energia universal. E a gente já tem dificuldade do nosso próprio amor incondicional. Então... como é que tu vai dar uma coisa que tu não tem? Exato. Ou que tu acha que tu não tem, que tu não percebeu que tu tem, ou que tu gastou tudo que tu tinha, né? Mas tem fonte para ir buscar, E ela está presente o tempo inteiro. Leandro, conta pra gente... aquele experimento da Terra que você nos contou ontem, que eu acho que o pessoal vai gostar de ouvir. Ah, sim. Um colega apresentou um trabalho, uma médica, sobre a questão do aterramento. Aterramento é colocar os pés na terra. Qual que foi a metodologia? 18 pessoas de diversas idades, né? Independente de serem próximas ou não, escolhidas, né? Então desde 15, 16 anos até quase 80. Então o que foi feito? Eles funcionaram com um vaso, retiraram sangue e colocaram no microscópio. O que aparece nesse microscópio? Apareciam as células vermelhas, o plasma, que era o que chamava mais atenção. E em muitos casos, praticamente todos, as hemácias elas estavam muito próximas, assim, coladinhas como um pedaço de um cacho de uva no meio daquele plasma circulante. Tu consegue ver o movimento, porque elas têm uma direção. A direção é uma direção de campo magnético, né? Por onde para onde elas eram atraídas. E se via que elas estavam muito próximas e tu percebe a velocidade olhando. Depois de 20 minutos com o pé na terra, essa terra não tinha tubulação embaixo, não tinha pedra embaixo, não era no prédio, era no chão, né? Perto de árvores. Então aparecem as pessoas andando nessa terra e sentadinhas, não tinha grama, só terra. 20 minutos depois, colheram novamente o sangue e verificaram no microscópio. Não era um microscópio eletrônico, era um microscópio normal. Aquelas células sanguíneas, né, os glóbulos vermelhos, não estavam mais colados uns aos outros, estavam mais espalhados e se movimentando mais rapidamente. Final da história. Levavam oxigênio mais rapidamente para estruturas onde elas tinham que entregar esse oxigênio, recolher o gás carbônico para depois ser eliminado
fisiologicamente e diminuíam a tensão arterial. A tensão arterial não foi verificada, somente a velocidade, mas fisiologicamente, pelo conhecimento que a gente tem, lá foi apresentado dessa maneira, colocando o seguinte: melhora a circulação, melhora o trânsito energético e não se tem dúvida, né? Não é um achado surpreendente, mas pelo menos foi comprovado. O próximo passo, que eu até sugeri, é fazer isso com o pé na areia, né? Porque imagina o pessoal que mora no litoral, na praia, podendo pisar na areia, porque ninguém vai ficar de tamanco ou de tênis na areia. Então, assim, tu imagina o benefício que essas pessoas têm. A gente vê muitas pessoas, né, aparentemente sem problemas, né, de excesso de peso, as pessoas não utilizando, não fumando, correndo, andando, fazendo exercício. Olha a direção disso, uma direção maravilhosa de manutenção de saúde e, para não dizer, felicidade também, né? Pé na terra, pessoal. Não De deixa graça, né? É graça, exatamente. A grande jogada é assim, ó, custo zero. Custo zero. Vê que são alternativas de tratamento. O que mais a gente teria para pensar como alternativa de tratamento dentro da medicina integrativa? Que sugestões são tratadas nesse acompanhamento? Olha, se afastar, por exemplo, de produtos utilizados diariamente, né? Então, assim, produtos enlatados, em conserva, nesse estilo, produtos de limpeza extremamente fortes, onde não diz o que tem, o que não tem, o contato com a pele, e isso é complicado, né? O grande vilão de tudo isso é a intoxicação por metais pesados, alumínio, chumbo, mercúrio, até... Existem muitas pessoas ainda que tem, se for olhar uma obturação de um dente, tem vários tipos de metais lá que podem existir. Isso faz a diferença, intoxica, né? O asbesto também modifica, né? Que tá presente em todos os talcos, e é por aí. Muitas coisas, tem um exemplo dessas coisinhas que a gente come, que vem empacotadas. Um dia eu estava conversando com um amigo e a filha dele pediu um produto desses, né? Um salgadinho? Um salgadinho, muito estranho. Aí ela pegou o salgadinho, aí eu pedi um para ele. Ele me deu um. Aí tinha um outro amigo, aí um fumante, né? Pedi o isqueiro emprestado. O cara ficou me olhando: o que tu vai fazer? Tu não fuma? Eu disse: não, presta atenção nisso. Eu coloquei fogo naquele salgadinho. Me lembrei de São João, porque pegou fogo rápido e saía. Só não saía foguete, mas colorido ele era. O fogo com cor azul, laranja, vermelho, rosa, lilás, uma coisa assim muito... no meu caso, a minha observação foi apavorante, né? Eu olhei aquilo, cheguei e disse: olha, produto químico. E a criança comendo, né? Espero que ele tenha continuado, né, depois da nossa conversa, pensando em tirar isso, né? Tentar modificar, né, quando pede alguma coisa, porque afinal de contas nós precisamos ensinar, começando pelas crianças. Às vezes não, certamente é mais fácil mudar agora, porque depois que o cara já passou, né? Então essa é uma questão. Todos esses produtos industrializados, o próprio trigo transgênico está causando problemas muito sérios aí, na concepção e gestação de crianças, depois no crescimento delas, e assim vai, né? Então, é complicado. E o que a gente pode fazer na prática, além desses cuidados? Mudar a alimentação, ter de alguma maneira contato para, vamos dizer assim, para fazer uma dieta, prestar atenção nisso. A gente come muita coisa correndo. Às vezes eu vejo pessoas na rua comprando coisas que elas não sabem nem o que é e nem para que serve, mas vai, né? Não vou nem falar de cigarro, né? Porque isso aí é automático, todo mundo sabe que faz mal para a saúde. Tem pessoas que não são, como é que eu vou dizer? Elas são prejudicadas, mas não chegam ao limite de ter uma patologia
extremamente grave, né? Tanto eu conheço pessoas com mais de 90 anos que fumam há muito tempo, né? Mas isso é uma exceção, porque de qualquer maneira elas vão ter uma doença obstrutiva brônquica, né? Crônica, que vai diminuir a possibilidade deles se movimentarem, de raciocinarem, né? Essas coisas aí é uma pressão, a pessoa deve se sentir muito mal. Mas observar outra coisa, eu já estava esquecendo, água, olhem nas garrafas d'água, a origem dessa água, procurem saber o que tinha antes na região desta água, se não teve nenhum problema, né, de lá de onde eles tiram, porque é o lençol freático, e assim, com o pH alto, é a indicação para diminuir a inflamação a nível tecidual. Prestem atenção no pH. O pH 7,5 seria uma boa escolha, no mínimo isso. Porque a água, a gente precisa água o dia inteiro. Quem não toma água está perdendo tempo. E exercício, sono, aquilo que todo mundo já sabe, mas muitas vezes não toma consciência, né, Leandro? O exercício é individualizado, né? Não adianta, as academias, né, os profissionais que trabalham, muitas vezes são bem preparados. Então, eles iniciam levemente, né, com um número de repetição maior, menos peso, sempre levando em consideração as condições do paciente, o que ele quer. Se ele quer saúde, é um movimento. Se ele quer ficar grande e forte, é outro movimento. Mas tem que ver fisiologicamente como ele está, né, a nível mecânico, para não provocar uma lesão, porque vai ser só uma semana de exercício físico. Os próximos meses serão de recuperação. Uma de academia e 3 de fisioterapia. Também. Ai, muito bom. Eu acho que foi muito rico o nosso encontro hoje. Faz a gente pensar muito na responsabilidade que nós temos sobre nós mesmos. Esse compromisso de autocuidado, de amor próprio, de preservação da nossa vida, da nossa felicidade, das pessoas que a gente ama. É um todo integrado, né? A saúde não é só o corpo, envolve tudo. Luan, gostaria de deixar alguma mensagem? Eu gostaria primeiro de agradecer ao Leandro por ter vindo e porque a cabeça faz assim agora, né? Ela abre mais 400 caminhos que a gente não sabia que existia. E dizer para as pessoas, assim, sempre acho que é mesmo sentido a minha mensagem, mas busca olhar a vida com outros olhos do que tu vem olhando ultimamente, porque tudo te influencia a perceber que a vida é sofrida, mas a vida ela é maravilhosa. Quando tu perceber isso, espero que não seja tarde demais, tu vai entender o que eu tô falando, né? Porque todo mundo tem 2 vidas, e a segunda começa quando tu percebe que só tem uma, daí tu realmente vive e para de sobreviver, né? E é muito mais divertido, por mais que dê um pouquinho mais de trabalho, tu não vai se arrepender. Leandro, o que você gostaria de deixar? Pegando o gancho do Luan, é uma coisa bem simples. Saúde é amor. Só isso. Pensando dessa maneira, não vai conseguir explicar de outra. Saúde é amor. É isso. Agradecemos muito a presença do Leandro aqui hoje, agregou muito a todos nós. Imenso prazer, Leandro. E também a todos vocês que estão nos escutando, lembrando que se você não conseguiu assistir o nosso programa na íntegra, ele está no YouTube e também no Spotify. E para quem quiser acompanhar a gente pelo Instagram, o nosso perfil é @trianarede. Quiserem mandar umas sugestões de temas para a gente debater aqui também, sempre são muito bem-vindas. Isso, e se você se vê integrado ao nosso programa, gostaria de participar de alguma forma como parceiro, nós estamos abertos a recebê-lo. Muito obrigada e tenham um ótimo dia. Obrigado. Grande beijo. Obrigado.